Alô você, aqui é o professor Joel Alves, diretamente do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, dando continuidade à prática da terapia neural em gotas. Vamos continuar falando acerca dos atletas de alto rendimento. Nós já falamos acerca do alto impacto e como isso influencia tanto o periósteo, quanto vísceras ocas, quanto a parte muscular. Nós vamos falar sobre cicatrizes, sobre dentes e vamos falar também sobre a respiração. Já demos uma introdução acerca da hipóxia, como a hipóxia funciona, para que nós possamos entrar na respiração e falar acerca de como a respiração pode influenciar os atletas de alto impacto, né, de alto rendimento, como esse alto rendimento pode ser influenciado pode receber influência da respiração. Hoje nós vamos falar acerca das cicatrizes. Cicatrizes são solução de continuidade na pele, principalmente, derme e epiderme, no sentido de que se consiga, depois de um tempo, um tecido conjuntivo que entra no lugar. Um tecido cicatricial que jamais será o mesmo tecido oriundo, né, antes de existir a solução de continuidade. Normalmente esse tecido é um tecido conjuntivo, é um tecido cicatricial, é um tecido que se parece com o tecido original, mas não é. Se houvesse na cicatrização um trabalho de regeneração, os tecidos seriam iguais. Mas como não existe regeneração pós solução de continuidade no conjuntivo, esse tecido é um tecido cicatricial e esse tecido é um tecido que possui miofibroblastos que muitas vezes fazem com que haja uma tensão nessa pele, naquele local, influenciando a face. Então, por isso, para que a gente possa entender isso mais de perto, eu vou pedir para a Isabela rodar a vinheta para que possamos falar acerca das cicatrizes em atletas de alto rendimento. Aqui o professor Joel Alves, diretamente do Rio de Janeiro, falando sobre cicatrizes em atletas de alto rendimento. As cicatrizes são normalmente oriundas de solução de continuidade na derme e na epiderme, gerando tecido cicatricial em nível conjuntivo, e esse tecido cicatricial é diferente do tecido original. Por ser diferente do tecido original, ele não tem a mesma trama neural, ele não tem o mesmo design de fibroblastos, tornando-se um tecido parecido, mas não igual. Esses fibroblastos que vão adentrar, que vão ser chamados para fechar essa cicatriz, são fibroblastos muitas vezes miofibroblastos com actina, miosina, e com isso eles conseguem fazer com que haja uma tensão desse tecido cicatricial. Essa cicatriz muitas vezes se torna um gatilho neuromodulatório. Os gatilhos neuromodulatórios são os antigos campos interferentes. E esses campos interferentes, eles influenciam diretamente o organismo, tanto no local quanto à distância. Né? Campos interferentes ou gatilhos neuromodulatórios são responsáveis por respostas à distância em vísceras ocas, respostas à distância em órgãos, respostas musculares, dores e até mesmo a questão de atingir a psique. Então, cicatrizes têm que ser vistas em atletas de alto rendimento com muito cuidado. Até porque muitos dos atletas de alto rendimento se ferem, ou um atleta de luta, por exemplo, tem muitas vezes várias cicatrizes por questão de tomar socos, pontapés, e dependendo do tipo de luta, que pode ser um MMA, por exemplo, essas cicatrizes podem influenciar negativamente a questão de rendimento desse atleta. E essas cicatrizes têm que ser tratadas com neural terapêutico. Quando o neural terapêutico procaína é aplicado nas cicatrizes, quando esse neural terapêutico procaína é colocado no interior dessa cicatriz, de preferência pegando o máximo dela, desde da sua base até em cima na epiderme, esse neural terapêutico consegue fazer com que essa cicatriz, que é um gatilho neuromodulatório, se recupere no sentido de não mais a fáscia, que naquele local estava sendo
movimentada de uma maneira errada, essa fáscia fica em paz, e essa questão da fáscia em paz faz com que as respostas sejam extremamente positivas. Então, muitas vezes uma cicatriz de uma luta, uma cicatriz de uma queda de bicicleta, uma cicatriz de um atleta de alto rendimento após uma corrida, dele ter caído no chão, dele ter ralado, essas cicatrizes podem fazer com que o rendimento desse atleta caia, por exemplo, sendo um elemento atuando no coração, por exemplo, no pericárdio, ou atuando num rim ou num fígado. Cicatrizes são elementos que podem causar efeitos à distância. E isso é muito importante no atleta de alto rendimento, assim como em nós, que não somos atletas nesse nível, porque as cicatrizes são responsáveis por essa alteração em nível órgão, em nível víscera oca, em nível muscular, até em nível psíquico. Muitas vezes a gente utiliza determinados tipos de cicatrizes, né? Em determinados tipos de cicatrizes, a gente consegue trabalhar, por exemplo, com lasers, né? Um laser como esse, por exemplo, com a procaína na ponta, ele pode ser o elemento que pode vir a ser utilizado, né? Uma aplicação em uma cicatriz, por exemplo, tanto em boca, quanto na pele, quanto em cabeça e pescoço. E esse laser, com a procaína na ponta, como vocês estão vendo aqui, muitas vezes causa respostas positivas nessa cicatriz, impedindo com que haja, por exemplo, uma questão ligada à perda de rendimento desse atleta. Cicatrizes outras importantes, como a gente vai ver na próxima edição, né, da prática da terapia neural em gotas, podem ser vistas também com relação aos dentes. Os dentes podem causar cicatriz ao serem extraídos, podem ter respostas anômalas de polpas necróticas, causando problemas à distância, pode ter doença periodontal, como periodontite, e as respostas de periodontite serem respostas de perda de rendimento, e por fim, a maloclusão pode fazer com que os dentes também influenciem via TM as respostas dos atletas de alto rendimento. Fez sentido para você? Então é muito importante que o terapeuta neural entenda que atletas de alto rendimento têm que ter suas cicatrizes em dia, seus dentes em dia, suas questões de alto impacto em dia e a sua respiração em dia. E com isso a gente vai indo em frente e mostrando para vocês como é importante a importância da terapia neural nesse sentido. Então vamos ver aqui, ó, nossos livros. A Bela está botando aí nossos livros. Nós temos o congresso que vai ser agora em outubro de 2024, né? Teremos o Congresso Brasileiro, o maior congresso brasileiro de terapia neural disparado. O congresso que já se vendeu 4 meses, 3 meses antes já tinha todo esgotado. Nós teremos pessoas do mais alto gabarito, onde profissionais de saúde terão voz e vez e conseguirão falar da terapia neural com suas experiências pessoais, com suas aulas, com suas experiências pessoais, e teremos inclusive pessoas fazendo pesquisa em terapia neural para que a gente possa entender melhor como funciona essa ciência tão linda, tão marcante, tão vibrante como a terapia neural. Então, nossos cursos de pós-graduação também, de pós-graduação Lato Sensu, não esqueça de acessar. Nós temos em Curitiba, nós temos no Rio de Janeiro, em Goiás e em São Paulo, e com isso a gente consegue ter vários alunos ligados a nós, estudando, desenvolvendo um trabalho mais profundo em nível Lato Sensu. Obrigado pela oportunidade e vão em paz.